Matrizes. Matriz é uma tabela de números formada por n linhas e n colunas. Vamos ver a representação de uma matriz. Observe o exemplo A. Nós temos uma matriz com números 1, 3, menos 6, 4, 5 e 8. Estão dentro de um colchete. É assim que se representa uma matriz. Tá? Esses números pequenininhos do lado se chama ordem, a ordem da matriz. Essa ordem representa o número de linhas e colunas que a nossa matriz tem. Observe, ela tem 2 linhas e 3 colunas, por isso 2 por 3. Nós temos um outro exemplo aqui, ó. Uma matriz que tem alguns números 8, menos 6, 4, 1, 0 e 9. Observe que ela tem 3 linhas e 2 colunas e está dentro de um colchete. Vamos ver um exemplo C agora. Nós temos aqui uma matriz quadrada. Por que quadrada? Porque ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Observe, 3 linhas e 3 colunas. Vamos ver agora uma matriz genérica. Quando a gente não sabe os valores da matriz, a gente monta uma matriz genérica, certo? Dessa maneira aqui, ó. Esses valores A11, A12, A13, A21, A22 e A23 são valores que a gente não sabe, tá? Por isso que estão representados dessa maneira aqui. Aqui nós já conhecemos, né? A ordem. 2 significa as linhas e 3 as colunas. Tá? No caso, nós temos 2 linhas e 3 colunas. Tá? Vamos entender por que aparecem aquelas letras com números dentro da matriz. Observe. A e J representam o elemento da matriz, sendo I e J os indicadores da posição de cada elemento na matriz. Então, se a gente sabe que I indica linha e J indica coluna, observe então o exemplo. A13 significa que este elemento está na primeira linha e terceira coluna. Ó, o 1 representa a linha, o 3 representa a coluna, certo? Mesma coisa acontece para todos os outros elementos. Ó, A21 significa que esse elemento está na segunda linha e na primeira coluna. A22 está na segunda linha e segunda coluna. Então, esses números do ladinho da letra A representam a posição do número dentro da matriz. Vamos ver um exemplo agora. Agora vamos construir a matriz A. Aí nós temos um símbolo aqui, A e J. 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas, tal que ela obedeça essa regra aqui. A e J igual a I mais J ao quadrado. Bom, primeiramente vamos montar a nossa matriz genérica. A nossa matriz genérica, neste caso aqui, ela vai ser uma matriz com 2 linhas, tá? 2 linhas e 3 colunas, certo? Então ela vai ficar desta maneira aqui, ó. Ó, 2 linhas, 3 colunas. Colocando os valores aqui, a gente sabe que é sempre o 11, o 12 e o 13. Aqui vai ser 21, 22 e 23, que é justamente a posição que eles estão, né? Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. É a posição dos elementos. Beleza. Tem que obedecer essa regra aqui. Como é que vai funcionar então? Então, onde está escrito A e J, nós temos que substituir por esses valores aqui, ó. Ó, primeiramente, A11. E nós vamos substituir nessa forma esses valores, ó. Se o primeiro é linha e o segundo é coluna, vai ficar o I é 1, o J também é 1, ao quadrado. Certo? Vamos fazer a mesma coisa com os demais, ó. A12, A13, depois A21, A22 e A23. Substituindo um por um, ó. Aqui nosso I é 1 e o J é 2. Fica 1 mais 2 ao quadrado. Aqui vai ficar 1 mais 3 ao quadrado. Nesse outro vai ficar 2 mais 1
ao quadrado. Esse 2 mais 2 ao quadrado. E por último, 2 mais 3 ao quadrado. Essa regra aqui, a gente muda de exercício para exercício, tá? Nesse caso, nós vamos usar essa fórmula aí. Em outros, pode mudar. Resolvendo a conta, fica 1 mais 1 é 2. 2 ao quadrado, 4. 1 mais 2 é 3. 3 ao quadrado, 9. 1 mais 3 é 4. 4 ao quadrado, 16. 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9. 2 mais 2, 4. 4 ao quadrado, 16. 2 mais 3, 5. 5 ao quadrado, 25. Agora que nós já achamos os valores de cada posição, ó, nós vamos substituir eles na matriz. Ó. A matriz A vai ficar da seguinte maneira. Ó. Quem é o nosso A11? É 4. O nosso A12 é 9. O nosso A13, 16. O nosso A21 é 9. Nosso A22, 16. E o nosso A23 é 25. Pronto, achamos a nossa matriz. Não esquecendo que é uma matriz, 2 linhas e 3 colunas. Tipos de matrizes. Existe a matriz linha, que é aquela que possui uma única linha. Nós podemos ver o exemplo aqui. Ó. Nesse caso, nós temos uma matriz com 3 colunas, né? Mas apenas uma linha. Então, chamamos de matriz linha. Existe a matriz coluna, que é aquela que possui apenas uma coluna. Nesse caso, nós temos aqui ó, um exemplo com 3 linhas, mas apenas uma coluna. Existe a matriz nula, que é aquela que todos os elementos são iguais a zero. Existe a matriz quadrada, que é aquela que tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Ó, 2 por 2, 3 por 3, e ela fica quadrada, por isso que chamamos de matriz quadrada. A matriz identidade é aquela que possui na sua diagonal principal o valor 1 e os demais é 0. Observe os exemplos aqui. Diagonal principal sempre será essa diagonal aqui, que começa em cima na esquerda e termina embaixo na direita. E os demais números são todos zeros, ó. Apenas a diagonal principal que é 1. Matriz transposta. A matriz transposta é quando as linhas de uma matriz se tornam as colunas dela. Observe, nós temos uma matriz A. Eu vou transformar essa linha na primeira coluna dela, 1 e 2. A segunda linha dela vai virar a segunda coluna dela, ó, 5 e menos 7. Então a gente inverte, as linhas viram colunas. Outro exemplo, 1, 3 e 7, a primeira linha vai virar a primeira coluna, ó, 1, 3 e 7. A segunda linha, ó, menos 4, 5 e 6, vira a segunda coluna, ó, menos 4, 5 e 6. Isso é uma matriz transposta. Igualdade de matrizes. Duas matrizes A e B de mesma ordem serão iguais se e somente se os seus elementos de mesma posição forem iguais. Observem aqui, nós temos um exemplo. Determinar os números reais x e y de modo que as matrizes A e B sejam iguais. Aí nós temos uma matriz A e uma matriz B. Observem que alguns elementos já estão iguais. 1 ali e aqui, o 6 aqui e ali. Mas os demais não estão. Esses demais nós temos que calcular o valor de x e y e ver se as duas são iguais. Aqui nós temos 5x menos 2y. Isso aqui deve ser igual ao 4, que está na mesma posição na matriz B. Então a gente relaciona os dois. Ó. 5x menos 2y igual a 4. Na outra nós temos x mais 1, que deve ser igual a 5. Então fica x mais 1 igual a 5. Para resolver isso aqui, nós pegamos primeiro a equação que tem apenas uma letra. X mais 1 igual a 5. Vamos resolver. Ó. O mais 1 passa para o outro lado, fica negativo. Fica 5 menos 1, x igual a 4. Achamos o valor do x. Agora nós vamos pegar a outra equação e no lugar do x nós vamos colocar o valor que achamos. X igual a 4. Observe aqui. Ó. X é 4, então ficou 5 vezes 4.
menos 2y igual a 4. Multiplicando, 5 vezes 4 deu 20. Passamos o 20 para o outro lado, ele está positivo, passa negativo. Subtrai, 4 menos 20 deu menos 16. Está multiplicando esse menos 2 com y, passa dividindo. Menos com menos é mais, né? 16 dividido para 2 é 8. Achamos o valor do y. Agora, para a gente descobrir se as duas matrizes são iguais mesmo, a gente vai substituir o valor de x e y lá onde está indicando o valor de x e y. Tá? Observe. Aqui era 5x menos 2y. Então, aqui ficou 5 vezes o 4, que é o valor do x, menos 2 vezes 8, que é o valor do y. Lá embaixo era x mais 1, agora vai ficar 4 mais 1. Vamos resolver isso aqui agora. 5 vezes 4 é 20, menos 2 vezes 8, que deu 16, negativo. Então, ficou 20 menos 16. E embaixo aqui, ó, deu 4 mais 1, deu 5. Observe que está ficando igual a outra, né? Aqui já tem 1, 5 e 6, ali também tem 1, 5 e 6. Será que aqui vai virar 4? Vamos ver. 20 menos 16, 4. Isso significa que as duas matrizes realmente são iguais. Isso que é igualdade de matrizes. Operação com matrizes. Primeiramente, a adição de matrizes. A soma de matrizes deve acontecer apenas com matrizes que possuem o mesmo número de linhas e colunas, e devemos somar os elementos da mesma posição. Olha o exemplo. Nós temos uma matriz A, que tem a mesma quantidade de linhas e colunas da matriz B. É o primeiro requisito para poder somar as duas. Depois, nós vamos somar os elementos da mesma posição. Ou seja, o 1 está na primeira posição, vai ter que somar com o primeiro elemento na mesma posição no B. 1 com o 5. O 2 tem que somar com o elemento que está na mesma posição na matriz B. 2, 7. O 3 com o 8 e o menos 4 com o 4. Somando os valores, ficou 6, aqui ficou 9, aqui ficou 11 e aqui ficou 0. A subtração de matrizes. A subtração de matrizes deve acontecer apenas com matrizes que possuem o mesmo número de linhas e colunas e devemos subtrair os elementos da mesma posição. É a mesma ideia da adição, né? Nós temos uma matriz A e B com a mesma quantidade de linhas e colunas e nós vamos subtrair os elementos da mesma posição. O 8 com o 6, o 7 com o 5, o 1 com o 1, o 2 com o 3, o 4 com o 2, o 3 com o menos 1. Observe que aqui nós temos algumas regras de sinais. Tá? 8 menos 6 dá 2. 7 menos 5 dá 2. 1 menos 1, 0. 2 menos 3, ó, menos 1. Esse sinal de menos interfere no valor do 3. Então, ficou 2 menos 3. O 3 é negativo, ficou menos 1. 4 menos 2, 2. E 3 menos o menos 1, nós temos dois sinais de menos. Dois sinais de menos é menos com menos, é mais. Então, fica 3 mais 1, que deu 4. Multiplicação de um número real por uma matriz. O produto de um número real por uma matriz A é obtido pela multiplicação de cada elemento da matriz A por este número real. Observe, nós temos aqui um exemplo de uma matriz e nós queremos multiplicar ela por 5. Então, faremos a matriz A 5 vezes A. Temos que multiplicar os elementos um por um. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes menos 3 é menos 15. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 7, 35. 5 vezes menos 1, menos 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 0, 0. E 5 vezes menos 4, menos 20. Multiplicamos todos. Agora vamos ver nos exercícios. Agora vamos fazer algumas operações com matrizes. Observe, nós temos uma matriz A, uma matriz B e uma matriz C aqui. Todas elas matrizes com duas linhas e duas colunas. Elas têm que ser iguais para a gente poder fazer soma e subtração. Tá? Então, nós vamos começar primeiramente fazendo A mais B, somando as matrizes. Observe, vamos copiar aqui a matriz A. Ela é 1, 2, 7 e menos 5. E vamos somar com a matriz B, que é menos 3, 4, 2, 6. Para somar matrizes, temos que somar o da mesma posição. Então, o 1 está nessa posição.
o mesmo elemento nessa posição no B é menos 3. Então, 1 mais menos 3, ó, observe a regra de sinal, gente. Ó, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Você tem 1, mas você está devendo 3, vai ficar devendo 2, né? Depois nós temos aqui, ó, o 2, quem está na mesma posição lá é o 4. Vai ficar 2 mais 4, vai dar 6. Depois o 7. 7 mais 2, que vai dar 9. Menos 5 mais 6, ó, fica 1. Pronto. A soma de A com B dá menos 2, 6, 9 e 1. Observe agora, nós vamos fazer a subtração de A menos C. Copiamos novamente aqui a matriz A, 1, 2, 7 e menos 5. Subtraindo a matriz C, que é 6, 4, 3 e 2. Observe que a subtração engana, tá? Você tem 1 menos 6, fica menos 5, gente. Porque esse sinal aqui interfere no sinal dos números que estão aqui dentro. Esse menos transforma esse 6 em negativo. Então, 1 menos 6 é menos 5. Agora vamos fazer o segundo. Fizemos esse com este. Agora é 2 menos 4. 2, tiro 4, menos 2. Mais uma vez o sinal de menos está transformando o 4 em negativo. Então fica 2 menos 4, menos 2. Depois nós temos 7 menos 3. Nesse caso o maior está positivo, né? 7 tira 3, 4. E por último, menos 5 menos 2, ó. Você está devendo 5, depois está devendo 2, agora está devendo 7. Então tem que tomar bastante cuidado na subtração por causa da regra de sinal, tá? Esse sinal interfere nos números que estão ali dentro. Agora nós vamos resolver A mais 2 vezes B menos C. Observe que essa é maiorzinha, né? Nós temos que sempre começar pela multiplicação, tá? Então vamos primeiramente anotar aqui a matriz A mais 2 vezes a matriz B menos a matriz C. Como é que tem que resolver primeiro a multiplicação? Nós vamos fazer essa parte primeiro, tá? Copie isso aqui igual, porque não adianta a gente mexer no A agora, né? 1, 2, 7 e menos 5 mantém igual. Mas agora nós vamos resolver essa multiplicação. Multiplicação de um número real por uma matriz é só multiplicar elemento por elemento. O 2 vai multiplicar por este, por aquele, por este, por aquele ali. Vai ficar assim. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Pronto, já resolvemos a multiplicação. Copio o C. Agora vamos fazer por partes. Eu vou resolver primeiro essa soma. O resultado dessa soma eu subtraio com o valor do C. Primeiro aqui então. A soma tem que ser da mesma posição, né? Então vai ficar assim, ó. 1 mais menos 6, ó. Se eu tenho 1, mas estou devendo 6, agora estou devendo 5. 2 mais 8 vai dar 10. Agora 7 mais 4 vai dar 11. Depois, menos 5 mais 12 vai dar 7 positivo, né? Agora que nós já somamos esses dois, falta subtrair com o C, né? Vamos copiar o C aqui. Tomando bastante cuidado com as regras de sinais, observe. O menos 5 vai subtrair com 6. Então, menos 5 com menos 6 vai dar menos 11. Depois nós temos 10 menos 4. 10 menos 4 é 6. Depois, 11 menos 3, 8.
E 7 menos 2, 5. Pronto, aqui está o resultado. Agora observem esse outro exemplo aí. Determinar o valor de x e y na igualdade. Nós temos aqui uma soma de matrizes e nós temos o resultado dela ali. Só que a gente não sabe quanto que vale o valor do x e o valor do y. Para isso nós temos que fazer uma relação, né? Ó, o x que está nessa posição está somando com o menos 1 que também está nessa posição, que dá igual ao 4. Então quer dizer que x mais o menos 1 é igual a 4. Então, ó, com essa relação a gente já consegue achar o valor do x, não consegue? Ó, observe, x aqui mais com menos vai dar menos, igual a 4. Esse menos 1 a gente pode passar para o outro lado, ficando 4. Esse menos vira mais 1, x igual a 5. Pronto, achamos o valor do x. Agora, para achar o y, observe. Nós temos y mais y, que é igual a menos 6. Então, vai ficar y mais y, que é igual a menos 6. Y mais y dá 2y, igual a menos 6. Esse 2 está multiplicando com o y, pode passar dividindo, ficando menos 6 dividido para 2. Então, o nosso y vai ser menos 3. Pronto, achamos o nosso valor do x igual a 5 e o y igual a menos 3.